Graça e paz aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós hoje, se Deus assim permitir, terminaremos o verso 15 e o verso 16 de Efésios capítulo 1. Sei que para muitos essa tela, quando vê, já dá um arrepio, mas é sobre Efésios que Deus tem me incomodado para compartilhar, e eu vou compartilhar verso a verso até que a direção seja mudada, tá bom? Então, você ore a Deus e peça para Ele te dar amor a essa carta tão linda e apaixonada e tão profunda que é essa carta que Paulo escreve aos Efésios. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa noite pelo amor do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Nós te louvamos pela inspiração, pela regeneração que o Espírito do Senhor gerou em cada um de nós que nascemos de novo. Muito obrigado pela vida de cada pessoa que entrou aqui nessa noite, pela vida daqueles que estão nos acompanhando também pela internet, que o Senhor possa abençoá-los com a revelação da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, ajuda-nos a observar a preciosidade da Tua Palavra e que nós possamos retornar aos nossos lares com alegria no coração, dispostos a viver uma vida diferente da vida que temos vivido. Em nome de Jesus, nós sabemos que se não for o Espírito do Senhor iluminando e abrindo o nosso entendimento, nós não vamos compreender a Tua Palavra. Por isso eu te peço, Senhor, aqueles que estão no nosso meio, que ainda não foram regenerados, que o Espírito Santo nessa noite possa abrir o entendimento, possa tirar o véu e que a palavra do Senhor seja revelada ao coração desta pessoa. Aqueles que já nasceram de novo, que estão adormecidos, que o Senhor possa nos despertar, que o Senhor possa fazer o nosso coração queimar, arder, desejar, ansiar o nosso próximo encontro com a pessoa bendita do Filho, a pessoa bendita do Espírito Santo e a pessoa bendita do Senhor, o Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então, para finalizarmos o verso 15 e 16, lembrando que Paulo evidencia, ou ele traz duas evidências do credo cristão, nós já vimos cada uma delas, e na verdade foi trabalhado a fé e o amor, e cada uma dessas evidências, elas demonstram realmente que somos nascidos de novo, que fazemos parte de um povo que vai morar no céu. E para fundamentar e relembrar, vamos ler o texto novamente, Efésios capítulo 1, verso 15 e verso 16. Por isso, também eu tenho ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Então lembrem-se, o que nós vamos hoje analisar é o terceiro lugar aqui da nossa reflexão, é a base da nossa fé. Lembrem-se que o fundamento da fé cristã é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo dá duas evidências de que aqueles irmãos de Éfeso eram realmente cristãos. Eles tinham fé e eles amavam uns aos outros. Aí nós trabalhamos a ideia da fé. Qual é o fundamento da fé? Porque se nós não tivermos um fundamento, nós podemos dizer que temos fé em tantas coisas, e quantas pessoas dizem que têm fé, e têm fé realmente, mas uma fé que não salva. Então a fé que salva é a fé que tem o fundamento Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que eles tinham fé no Senhor Jesus. Ele faz as definições categóricas e coloca
todas essas evidências numa ordem, não fora de ordem, mas numa ordem: fé no Senhor Jesus e amor uns para com os outros. Então, hoje nós vamos analisar, na verdade, a base do fundamento. Se o fundamento é a fé, a base desse fundamento tem que ser o amor, porque uma coisa puxa a outra. A gente percebe aqui que Paulo coloca a fé no Senhor Jesus e o amor de uns para com os outros, como está a noite para o dia, o sol para a lua. Ou seja, um segue o outro persistentemente. Um segue o outro persistentemente. A fé e o amor. Mas sempre na ordem correta. Primeiro fé, depois amor. Não amor para depois fé. Primeiro a fé. Fé em quê? No Senhor Jesus. Depois o amor, uns para com os outros. Prestem bem atenção na sequência que a Bíblia traz e apresenta a cada um de nós. Então, como eu já havia dito em alguns domingos passados, quando nós quisermos estudar sobre a matéria chamada amor, a primeira carta de João é uma das maiores que vai falar sobre esse tema. Mas, na verdade, o amor, ele é argumentado em todas as Escrituras. E é engraçado que não só Paulo coloca essa sequência numa ordem. Isso mostra que a palavra de Deus, ela é realmente inspirada pelo Espírito Santo. Porque Pedro, quando escreve sobre o amor, ele também usa a mesma ordem de Paulo. Não é a mesma ordem de Paulo, é a mesma ordem de quem? Do Espírito Santo. A palavra é inspirada. Autores diferentes escrevendo em épocas diferentes, mas todos eles seguindo a mesma cadência, seguindo a mesma ordem, seguindo a mesma orientação. Querem ver? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. A gente lê o texto e parece que nós não conseguimos enxergar essa ordem, não é? Mas olha lá, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. O que é isso? Obediência à verdade? Fé. O que vem primeiro, o amor ou a fé? Obediência à verdade, tendo purificado a alma pela obediência à verdade. Então, o que vem primeiro? A fé. E com vistas, então ele segue dizendo, a fé gera o amor fraternal não fingido, fraternal de um para com o outro, dos irmãos, como se fosse um amor familiar. Então, nós fazemos parte de uma família. Esse é o amor que o Pedro está dizendo. Agora, olha como que é engraçado. Vamos desconstruir essa ideia usando a própria palavra. O próprio Paulo, em Tito, capítulo 3, vai dizer que antes da fé no Senhor Jesus, não existia o amor. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Percebe? O que eu estou fazendo com vocês é um ping-pong, usando os autores para mostrar a vocês como que as Sagradas Escrituras, elas estão entrelaçadas. Sem fé não há amor. Amor de Deus, amor de Cristo em nosso coração. Vocês percebem que antes da fé existia mesmo um ódio dentro do coração de cada um de nós?
sem a fé no Senhor Jesus, era a mesma coisa de olharmos um jogo da Argentina e do Brasil. Não sei se você já teve a sensação de sentar do lado de uma pessoa que não nasceu de novo, e quando joga Brasil e Argentina, como que essa pessoa odeia os argentinos? Mas quando a fé nasce no coração, ela gera um amor tão grande que um corintiano nascido de novo, ele senta do lado de um palmeirense e assiste o jogo, e se o Corinthians perder, ele abraça o palmeirense e diz: olha, seu time jogou muito bem, mereceu. Tá certo que isso é milagre, né? Tem que lembrar que isso é milagre. Mas a fé gera esse amor. Então, existe amor de Deus no coração do homem sem a fé no Senhor Jesus? Paulo está dizendo que não. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o ser humano, em seu estado original, em seu estado natural e caído, trazia em seu coração ódio. Por que há tanto assassinato? Porque não há amor no coração de um assassino. Se um homem natural amasse realmente, ele não teria coragem de matar o seu semelhante. Aí você pode dizer: mas você está pegando um caso muito complicado, então vou pegar um caso bem mais simples, de mostrar que o coração do homem natural não existe amor. Como que uma mãe tem coragem de parir um filho e jogar numa caçamba? Uma mãe natural, sem o amor de Deus, sem fé no Senhor Jesus. Então, irmãos, não tem como nós amarmos uns aos outros se nós primeiro não formos regenerados. Por quê? Porque o homem natural por si, ele é escravizado pelo pecado. O seu entendimento foi cegado por Satanás. E há, por natureza, um ódio do homem natural em relação a um cristão. Um homem natural, ele odeia tanto um cristão, porque o cristão crê na Bíblia, prega a Bíblia como verdade absoluta, inerrante. E o homem natural olha para um cristão verdadeiro, que nasceu de novo, e ele acha que esse cristão, ele é um bitolado, ele é um mente estreita, ele é triste, ele é uma pessoa indesejável. A maior prova disso é de uma pessoa que foi regenerada pelo Espírito Santo, que às vezes prega nesse púlpito. O próprio Paulo uma vez disse que ele estava numa praça e via os cristãos saindo da igreja, ele bebendo um corotinho, fumando, e dizia: aquelas pessoas são tristes. Por que elas são tristes? Porque elas não fazem o que nós fazemos. Elas não extravasam os desejos da carne. Mas na realidade, hoje que ele está do outro lado, pergunte a ele quem realmente é feliz e quem realmente é triste. E isso só pode acontecer, esse esclarecimento só pode vir pela fé no Senhor Jesus. Aí a gente experimenta o amor de Deus, e experimentando o amor de Deus, podemos amar uns aos outros.
Então, vocês estão percebendo o fundamento? Paulo coloca um fundamento, fé no Senhor Jesus, e coloca uma plataforma em cima desse fundamento. É como se ele colocasse um chão, ele colocasse uma estrada e dissesse: o cristão que nasceu de novo, que crê no Senhor Jesus, ele deve andar sobre esta plataforma. Amor. Por isso que um cristão, quando ele encontra com um outro cristão de uma outra nação, de uma outra região, há uma identificação. Um auxilia o outro em suas necessidades. Por que que eles se auxiliam? Porque eles, além de se reconhecerem, da identificação, eles percebem que fazem parte da mesma família, percebem que são irmãos. E Paulo, na oração dele, está agradecendo a Deus pelos efésios, porque Paulo ouviu falar da fé que eles tinham no Senhor Jesus e do amor, o cuidado que eles tinham uns para com os outros. Ele ouviu falar isso dos irmãos de Éfeso. Qual a minha realidade? A sua realidade? Às vezes nós queremos que a igreja ame. É engraçado, né? Que quando precisamos nos envolver e termos atitudes, a gente transfere para o coletivo. A igreja não ama, a igreja não faz. E normalmente quando a gente generaliza a igreja, quem é que não ama, que eu estou querendo dizer? Quem é que não faz? Era para ser a gente, mas a gente está transferindo para a pessoa do pastor. Aquela igreja não ama, tá, mas você faz parte daquela igreja? Então você é tão sacana quanto o pastor que não ama, que você está dizendo. Então Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos e a nós que o amor é uma tarefa individual. Vocês percebem no texto que diz que o amor para com todos os santos, ele não cessava de dar graças. Então quer dizer que um amava o outro, um cuidava do outro. Não tinha uma pessoa que cuidava de todo mundo, mas cada um cuidava de uma pessoa. Essa tem sido a nossa realidade. Você tem cuidado de alguém? Você tem procurado andar com alguém e ver as necessidades que essa pessoa tem e que está ao seu lado e que você pode ajudá-la? Ou você prefere fazer como muitos? Isso é tarefa da igreja. Você é a igreja? Nós precisamos reconhecer isso, irmãos, e assumir a nossa responsabilidade como irmãos em Cristo. Porque se nós não assumirmos essa responsabilidade, nós vamos continuar apáticos, frios e sempre com a síndrome de Adão e Eva. A culpa é de alguém que está atrás. Como disse o Ricardo na escola bíblica hoje pela manhã, um presidente dos Estados Unidos disse: para a culpa não é dele, a culpa é minha. Eu não tenho amado como eu deveria amar. Então, que hoje à noite sirva de estímulo para que você e eu possamos escolher uma pessoa que frequenta a nossa comunidade e amar essa pessoa, tentando andar com ela e percebendo as necessidades e suprindo aquilo que está ao nosso alcance.
Não adianta fazermos aquelas orações fervorosas se nós não tivermos atitude. Não adianta. Então, existem 2 motivos aqui para nós darmos graças a Deus. Deixe-me andar rápido aqui. O primeiro motivo para darmos graças a Deus é pela fé no Senhor Jesus, irmãos. Lembrem-se sempre disso. Se experimentamos o amor de Deus e se podemos compartilhar do amor de Deus, é porque Deus, o próprio Deus, enviou Jesus e pelo Espírito Santo convenceu-nos de que Jesus realmente é o Filho de Deus, porque como diz Tito, nós andávamos como pessoas insensatas, desgarradas, odiando uns aos outros. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo, nós andávamos a passos largos caminhando rumo ao inferno. E por iniciativa de Deus, Ele interveio através da graça, através do Filho, para nos salvar, para nos tirar da direção errada que andávamos, para nos livrar da condenação eterna. Por isso é necessário que tenhamos sempre esse motivo de dar graças a Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que depositam a sua fé em outros deuses e acham que estão certas, mas o Espírito de Deus nos revelou de que somente em Jesus é possível a regeneração e a salvação. Por isso, de Efésios, capítulo 2, verso 1 até o 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Percebam, se você tem alguma dúvida de que partiu de Deus, esse próprio texto mostra como os outros nós éramos por natureza merecedores do quê? Da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, aí pula essa parte da vírgula e continua, deu-nos o quê? Deu-nos vida. Deu-nos vida quando? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso temos motivos sempre de dar graças a Deus, irmãos, porque Deus nos fez a partir de Jesus Cristo, povo dele, povo exclusivo, povo eleito, povo separado, povo santificado, para morar no céu. E por Ele ter nos feito povo dele, eleitos de Deus, devemos viver a vida como um eleito de Deus. Devemos viver a vida realmente de tal modo que o nosso jeito de viver seja uma mensagem para que os outros que ainda não conhecem esse Deus que conhecemos, a partir do nosso jeito, a partir da maneira que vivemos, eles sejam despertados. E que possamos levá-los, conduzi-los, introduzi-los ao mesmo fundamento, para que andem na mesma base. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Esta deve ser a alegria nossa. Muitos de nós
Estamos nos esfriando na fé, porque o amor que devíamos ter em Deus e nas coisas de Deus tem sido transferida para as coisas do mundo, para as coisas mundanas. E isso é triste, isso é muito triste. A alegria do cristão que nasceu de novo não está no mundo, não está nas coisas do mundo. Quando eu e você procuramos alegria nas coisas do mundo, pode ter certeza que nós encontraremos decepção, frustração e tantas outras coisas que terminam com são. O próprio Jesus disse isso, que a alegria do cristão não está no mundo. João capítulo 15, verso 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Não tem como sermos alegres se nós não obedecermos os mandamentos de Deus. A alegria completa de uma vida cristã está justamente na submissão desse cristão à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à orientação de Deus. Deus é o nosso Pai, irmão. E às vezes o nosso comportamento é como daquele filho adolescente, que o pai quer dizer a ele: não vá para esse caminho, porque se você for por esse caminho, o papai já passou por aí, sabe que não vai dar certo, não vai por esse caminho. E nós, como adolescentes, às vezes insistimos em desobedecer o nosso pai. Alguém aqui duvida de que o Pai dos céus deseja a plena felicidade ao coração de seus filhos? Alguém aqui duvida? Ninguém, em sã consciência, nascido de novo, tem dúvida sobre isso. Então, por que insistimos em desobedecê-lo? Por que insistimos em procurar alegria fora dos mandamentos de Deus, fora da palavra de Deus? Por quê? Esse é o chamamento que as Escrituras estão fazendo. Não existe oração para fazer uma pessoa feliz. Não existe. Como seria fácil, né? Se alguém chegasse triste e aí viesse, e quando você pudesse orar por essa pessoa, ela saísse dali feliz. Uma oração mágica. Se alguém conseguisse fazer isso, o cara descobriu uma mina, hein? Por que as pessoas procuram videntes? Porque elas querem ser felizes. Porque as pessoas procuram poderes espirituais, porque elas querem resolver os seus problemas, sempre com a finalidade de serem felizes. E aí vem Jesus e diz que a única forma de nós sermos plenamente felizes, totalmente feliz, é nos enchendo da palavra de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Como que Paulo poderia ser feliz dentro de uma prisão? Era para ele ser um revoltado contra Deus,
porque ele estava preso por causa do nome de Jesus. Porque Jesus tem a felicidade, irmãos. Jesus tem uma ferramenta que só essa ferramenta é capaz de tocar nas nossas emoções e realmente gerar felicidade dentro de nós, porque felicidade não está fora, felicidade está dentro. E dentro, só Ele pode mexer. E Ele mexe pela pessoa do Espírito Santo. Vocês percebem que nessa cadência toda teológica, Paulo está trabalhando a ideia sempre do Filho como realizador da obra, o Pai como aquele que planejou, e o Espírito como aquele que aplica essa obra em nosso coração, em nossa vida. Por isso que o desejo maior de Paulo por aqueles irmãos nessa oração é que eles realmente pudessem crescer no Senhor, experimentar as coisas maravilhosas do Senhor. A segunda razão pela qual devemos dar graças a Deus é pela companhia dos santos. Devemos nos alegrar, irmãos. E quando estou dizendo companhia dos santos, estou dizendo companhia de gente viva, não estou dizendo de santo morto, mas de santo vivo. Porque santo morto não consegue andar com a gente que tem que carregar ele. E todas as vezes que a Bíblia fala dos santos, ela fala de gente viva, de gente que viveu uma vida digna de ser chamado santo. E mais uma vez, não é possível sermos santos fora da fé no Senhor Jesus. Ainda que os homens nos canonizem, mas se a nossa fé não tiver sido firmada no Senhor Jesus, nós somos santos pelos homens, mas não um santo de Deus. Então nós devemos dar graças pela companhia dos santos. E certamente Satanás há de nos pressionar com um tipo de acusações, fazendo-nos lembrar de que nós não temos mais tantos amigos como tínhamos antes. Porque santo hoje é uma raridade, viu? Companhia de santo, é raro você encontrar um santo. Evangélico tem muito, mas santo de Deus, no meio dos evangélicos, são poucos. E quantos de nós às vezes desejamos estar no meio daqueles que vivem a vida como o mundo? Estou ouvindo vozes? Muitos de nós desejamos viver a vida como muitos que não foram regenerados pelo Senhor Jesus. Se você tem poucos amigos, mas esses poucos amigos são santos, não caia na cilada de Satanás, porque Satanás quer nos empurrar para os seus becos, para as suas vielas, para os seus lugares de mentira e densas trevas. Satanás deseja nos misturar.
E às vezes nós temos uma interpretação equivocada, porque Jesus tem o apelido de amigo dos pecadores. Mas ele ia na casa dos pecadores. E quando ele chegava na casa dos pecadores, o que acontecia na vida desses pecadores? Eles eram transformados. Muitos de nós vamos à casa dos pecadores e começamos a participar e a fazer e a cometer as mesmas coisas que esses pecadores cometem. Não que nós não somos pecadores, nós somos pecadores. Mas tem algumas práticas que nós já vencemos. E quando a gente começa a andar muito com gente que está vivendo na carne, a gente começa, ao invés de produzir mudança na vida dele, a gente já começa a se rebaixar e a fazer as mesmas coisas erradas que eles estão fazendo. Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Satanás pode nos acusar, dizendo que antigamente nós tínhamos muitos amigos importantes, amigos influentes. Mas nós devemos rebatê-lo, dizendo que hoje para nós é mais importante a presença do mais humilde, do menos influente, homem dessa terra, mas santo de Deus. Não há argumento contra esta verdade, contra este fato. Este deve ser o nosso fundamento, irmãos. Só que é triste, a igreja da presente hora prefere os muitos amigos do que os poucos amigos que lhe conduzem à santificação. Por que isso? Por uma razão simples. Porque a igreja presente inverte a ordem dos fatos. Importante é a comunhão, importante é o ajuntamento. Não, irmãos, importante não é o ajuntamento, importante não é a comunhão. A comunhão deve ser consequência do fundamento, Cristo. Cristo, quando ia na casa dos pecadores, ele ficava contando piadinha para os pecadores rir. Ele se embriagava com os pecadores. Da boca dele saía o que sai da boca de muitos de nós, na tentativa de sermos simpáticos e agradáveis nos nossos ajuntamentos. Tem uma diferença, não tem? Então nós precisamos entender, irmãos, que mais importante não é o ajuntamento, não são os muitos amigos. Você está com falta de amigo? É só você ir num boteco e abrir uma cerveja e sentar numa mesa, você vai arrumar amigo de todo lado.
Faz uma carne, um churrasco e convide as pessoas e diga: olha, não precisa trazer nada, só a barriga. Você vai se encher de amigo, muitos amigos. Mas essa é a amizade do mundo. A amizade do cristão tem um fundamento: é Jesus. É Jesus Cristo. Se Jesus não for a razão do nosso ajuntamento, por que hoje muitas igrejas viraram clube? Encontros sociais, palestras de autoajuda, shows, fazem de seus púlpitos tribunas de leilão. Por quê? Porque o fundamento não é Jesus. Porque se Jesus for o fundamento, começa pelo púlpito. Se o púlpito for uma tribuna de leilão, o que Jesus fez no templo quando ele chegou com o chicote? Desceu-lhe o chicote nos vendilhões do templo. Então, por isso que nós precisamos saber que fundamento é o nosso, para que a base dessa palavra amor, ela esteja realmente fundamentada e bem fundamentada. 1 João capítulo 3, verso 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Mais uma vez, Jesus dizendo e colocando na ordem certa. O que é que vem primeiro aqui, o amor ou a fé no Senhor Jesus? A fé, não é? Que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos. Então, em nome do amor, nós não podemos negligenciar a verdade da fé. Lembrei até do programa que tinha A Verdade da Fé, por Ricardo Gondim. Lembra, Paulo? Que também já negou a fé. Triste. O fundamento, Jesus. Nós não podemos perder essa essência, irmãos. Jesus precisa ser o fundamento e a alegria do cristão. Porque se a alegria minha e sua não for Jesus Cristo, se a minha alegria e a sua alegria for nos ajuntamentos com os nossos amigos, sem Jesus, pode ter certeza que vai desmoronar. Vai desmoronar. Quando pensar que não, nós estamos fazendo as mesmas coisas que eles. Estamos com os mesmos comportamentos dos mundanos. É triste isso. Eu fico muito triste. E por saber que a minha carne é fraca, eu tenho que tentar evitar muitos ajuntamentos. Mas tem outras formas de nos ajuntarmos. Esses dias atrás mesmo eu fui convidado para jantar numa casa e eu fui. Cheguei lá, eu, minha esposa, meu filho, e a pessoa fez ali um arroz com uma carne dentro. Sabe aquela carne que tem uma gordurinha em cima? Não vou falar o nome não. Então, rapaz, e nós comemos e bebemos um suco de uva daquele sem açúcar e ficamos ali horas e horas conversando.
E a nossa conversa parece que não tinha mais limite, assim, sabe quando você não quer parar de conversar? E a conversa era sobre Jesus, sobre livros, sobre Cristo. E as horas se passaram, que depois, quando a gente vai embora, você lembra daquele encontro, daquele momento e diz: nossa, que legal. Mas são poucos encontros assim. Enquanto deveríamos praticar esse tipo de comunhão. Tem alguns encontros que as pessoas voltam, só faltam miar. Só faltam miar. Isso é encontro de carne, irmão. Isso é encontro de carne. Nós precisamos matar isso dentro de nós. Nós precisamos ter encontros que realmente a fé no Senhor Jesus nos impulsione a amar uns aos outros, a amar a conversa, a fazer aquela conversa agradável, a fazer daquele momento um momento inesquecível. Um momento em que o amor a Cristo daquela pessoa me contagie e o meu amor a Cristo contagie o coração daquela pessoa. Isso é amor. Esse é o amor que Paulo está falando. Agora, que tipo de amizade nós temos desejado? Quais são os nossos companheiros? O companheiro da número 1 ou o companheiro da 51? Esses companheiros dão alegria para nós, não é? Viram uma palhaçada. O cristão vira um palhaço. Ele não é um santo, ele é um palhaço. Porque ele está dominado. Assim vamos crescer? Não. Então, nós precisamos, eu e você, precisamos, irmãos, precisamos urgentemente, eu e você, de selecionar a companhia santa. Porque se nós não temos força para mudar, não vamos nos juntar. Porque senão nós vamos ser igual. E Jesus está nos chamando para sermos santos. Então, aqui 2 perguntas para a gente responder, caminhando para o final. Por que devemos nos amar? E como devemos nos amar? Então nós já temos a base do amor, que está sobre o fundamento, Jesus Cristo. Aí fica mais fácil para respondermos essas 2 perguntas. Por que devemos nos amar? Primeiro, porque estamos na mesma relação com Cristo, porque fazemos parte da mesma família. Por isso nós devemos nos amar. É engraçado que por fazermos parte da mesma família, nós devemos sempre nos lembrar que fazemos parte dessa família não porque desejamos, mas porque fomos comprados. Porque Ele nos inseriu nessa família. Essa família é dele. E por ser dele, nós devemos viver do jeito dele. Por isso que devemos fazer parte dessa família e fazer parte de modo que Cristo seja glorificado. Como devemos nos amar? Falando a verdade.
Muitos acham que as minhas pregações não têm amor, só tem justiça, ira. Muitos pensam isso. Mas eu tenho a minha consciência tranquila em relação às reflexões. Tento expor as verdades do Evangelho. E a verdade, para muitos, é sinônimo de desamor. Para muitos, amor, sabe o que é? É você negligenciar a verdade. É você fechar os olhos. Feche os olhos para a exploração. Por que os profetas eram odiados? Porque os profetas denunciavam a exploração do rei, denunciavam a exploração da religião, denunciavam a exploração dos políticos. Eles eram odiados. Nós precisamos aprender a denunciar, irmãos, a exploração dos falsos mestres, a exploração da mentira e da distorção bíblica. Nós precisamos aprender a denunciar de que a maior necessidade nossa são as doutrinas de Deus. Então, falar a verdade é chegar naqueles que estão desinteressados e confrontá-los mesmo, dizendo: olha, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Ou é mentira? A pessoa não está nem aí com a paçoca. Ouve, entra por aqui, sai por aqui e continua vivendo a vida de pecado, sabendo que é pecado, consciente. Não há interesse. Está perdendo tempo. Porque poderia pelo menos estar desfrutando do outro lado, não é? Porque já vai para o inferno mesmo se não mudar. Então aproveita, se lambuza. Por que a Bíblia deixa um parâmetro muito certo quando ela diz: aquele que está limpo, limpe-se cada vez mais. O que está sujo, suje-se, lambuze-se. Esse é o evangelho da verdade. Jesus não disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não? Então esse negócio da gente ficar passando a mão, tentando segurar, a gente aperta tanto que sai até pelos dedos, né? Irmãos, todos nós somos livres para estar aqui ou para não estar aqui, para viver em obediência àquilo que Cristo nos chamou, ou não viver. Apesar de que, se formos filhos de Deus, nós vamos viver, ainda que a gente não queira. Nem que precisar ir cuidar de porcos e comer alfarroba, comer comida de porco, para a gente voltar para casa, acontece, porque o pai fez um investimento, e um investimento muito alto, e o investimento que o pai fez, ele não vai levar prejuízo, ele não leva prejuízo. Se tem alguém que não leva prejuízo nessa vida, é Deus.
Por isso que quando você vê um cristão sendo moído em algumas áreas pelo próprio Deus, não entre na frente tentando amenizar o sofrimento dele, porque senão você vai também sofrer junto com ele, porque Deus está querendo tratá-lo. Não foi assim com o filho pródigo? Ninguém entrou na frente dele. Por que não entrou? Porque ele precisava voltar para onde? Para a casa do pai. É para os braços do pai. É só o pai. É só o pai que pode, nesse momento, curá-lo. Lembram de Jó? A mesma mão que fere é a mesma mão que sara. Então não deixe de falar a verdade. Amar não é sair dando tudo. Lembram dos Tessalonicenses? Tinha um grupo de vagabundo dentro da igreja que queriam ser alimentados pelos irmãos. E Paulo diz: eles não querem trabalhar, que eles também não comam. Está faltando amor para o Paulo, não é? Não, amor não é ser bobo. Irmão, amor tem aquele que tem fé no Senhor Jesus, e esse amor ele discerne. Então tem dois textos aqui. O primeiro, Hebreus, nós já vamos encerrar. Hebreus capítulo 12, verso 14 a 16. Porque fazemos parte da mesma família, então nós devemos nos amar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Vocês estão percebendo? O amor não é libertino. O amor é um exercício. Paulo está dizendo: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Olhando para esse texto, eu me lembro da minha casa, da minha família. Nós somos em 6 irmãos. E de vez em quando o pau quebrava lá no meio dos 6. Ficávamos às vezes alguns dias um bicudo com o outro. Mas ai se alguém de fora brigasse com algum deles. Mesmo brigados entre si, todos se juntavam para defender aquele irmão. Havia um esforço. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Nós precisamos nos esforçar para que mesmo no meio das nossas diferenças, a gente consiga conviver em paz, uns com os outros. Eu sei que não é fácil para vocês me amarem, ainda mais quando vem aquela tela primeira. Mas vocês acham que também é fácil para eu amá-los? Quando, por exemplo, a gente chega numa escola bíblica, a gente não vê os irmãos. Vem para um culto de oração, parece que Jesus voltou e só ficou você e alguns gatos pingados no culto de oração. Pensa que é fácil? Se prepara, estuda para trazer um alimento
e aí depois que você acaba de compartilhar, chega um instrumento e lhe diz: quando vai acabar esse negócio de Efésios aí? Eu acho que era Spurgeon. Spurgeon, ele era doido mesmo. Crente doido. Uma vez ele acabou de pregar uma mensagem fervorosa. E pessoas se converteram. E ele desceu. E aí a pessoa chegou para ele e disse: nossa, pastor, mas a mensagem foi uma benção, hein? Aí ele olhou para a pessoa e disse assim: Satanás falou a mesma coisa para mim ali atrás agora. Meu desejo não é que você, após o culto, chegue e me diga: olha, a mensagem foi uma benção. Não. O meu desejo é que possamos sair daqui dispostos a mudar, irmãos. A nos dedicar, a nos esforçar. Esse é o meu desejo. E sei que vocês têm muitos desejos em relação a mim. E um deles é que eu pare logo com Efésios. Mas ore. Ora. Segundo texto, Ezequiel 3, 17, 19. Filho do homem, disse ele, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve-lhes a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre de culpa. O texto é muito claro, não é? Nós não podemos confundir amor com libertinagem. E estas são, então, as duas evidências do credo cristão. De Efésios 1, verso 15 e verso 16. Fé no Senhor Jesus e amor para com os santos. E a gente conclui aqui o verso 15 e 16 com a fala de Jesus Cristo. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Essa é a fala de Paulo, a fala de Jesus é essa aqui. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Perceberam? Primeiro, então, o amor da nossa parte não deve estar no simples ajuntamento. O amor, em primeiro lugar, deve estar no nosso Mestre. Percebem que a pessoa chega e pergunta para ele qual o maior. Por que ele cita dois? Qual é o maior? Não quais são os dois maiores. Qual é o maior? Jesus faz uma ligação, mostrando a todos nós que é impossível cumprirmos o primeiro mandamento se também não observarmos o segundo. Um depende do outro. Então eu posso amar o meu irmão e devo amar o meu irmão se primeiro nós amarmos uns aos outros. Se primeiro nós amarmos Jesus Cristo. Não adianta, irmãos. Nós santos, nós que fomos regenerados,
somos igual ao pássaro. Nós só voamos com um bando que tem a mesma pluma. Você já viu um bando de andorinha voando com gavião? Não tem jeito. Então, que nas nossas andanças, que nos nossos encontros, que nos nossos momentos de amor e de comunhão, que possamos descobrir quem somos e por que estamos juntos. É para glorificar Jesus? Amém. Se não é para glorificar Jesus, não se esqueçam da ordem certa. A ordem certa é a que Paulo coloca, é a que Pedro coloca, é a que Lucas coloca, é a que o Espírito Santo inspira estes homens para pôr. Qual é a ordem certa? Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. A ordem certa é fé, depois comunhão. Bem disse Spurgeon, não é? A lei do Senhor é o pão de cada dia do verdadeiro cristão. A igreja deve atrair pela diferença e não pela igualdade. Estude a palavra para que sua fé não esteja fundada em sabedoria de homens, mas na doutrina de Deus. Vamos terminar esse culto cantando. Eu quero lhe convidar a se colocar em pé.